Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sport. E hoje, rapaziada, mais um Spin GP Estados Unidos dessa vez. Exatamente, chegamos na etapa dos Estados Unidos, né? Mais tecnicamente falando, Austin. Exatamente, Austin, que fica no Texas. Exatamente. E para começar esse vídeo, né, vamos começar falando das notícias gerais que tiveram da Fórmula 1 durante essas 2 semanas de pausa aí, né? Coisa meio morna, mas tem coisa aí, tem assunto pra gente falar, né? A primeira é que tá confirmado, né, os 23 corridas no próximo ano, e isso tem dado uma polêmica gigante. O Vettel emitiu a opinião dele sobre isso. A Fórmula 1 realmente confirmou o que ela já vinha anunciando, que vão ser 23 corridas. Obviamente, algumas estão aí com um asterisco, pode vir a ser cancelada, né? A gente não sabe como é que vai ser ano que vem. O Vettel ele reforçou o que muita gente vem sendo contra, que é essa quantidade maior de corrida, que ele mesmo estava falando, ele falou até um pouco mais aberto sobre os funcionários das equipes. Ele falou que muitos chegam às vezes no sábado anterior à corrida ou na segunda para poder montar, tudo que, se você já assistiu os vídeos anteriores, você já escutou, mas tudo aquilo que já foi falado, né? Que é muito cansativo para quem trabalha na parte de montagem do paddock, etc. E ele falou que para os pilotos em si não é uma mudança muito grande, né? Claro que é cansativo, mas não é tanto quanto para esses funcionários que estão ralando ali no dia a dia da corrida, que a gente nem vê, né? Então, está confirmado, e para ter mais polêmica, a Fórmula 1 já falou que vai fazer as sprint races lá que ela quer, 1/3 das corridas, então vamos ter mais sprint races ano que vem. É legal também saber que o Vettel se importa, né, com esse lado também dos funcionários e tal. Isso é porque é um pessoal que realmente a gente não tem contato nenhum com eles, mas eles são extremamente importantes para que ocorra tudo perfeitamente, né, cara? A gente imagina que quando tem uma corrida na semana, corrida na semana que vem, imagina a loucura que deve ser para desmontar aquilo tudo, transportar aquilo tudo, enfim, sobre isso que ele está falando, né? E eu acho que é justíssima a opinião do Vettel nesse sentido. Com certeza. A opinião ali de todo mundo que está ali dentro tem que ser levada a sério, porque por mais que os diretores e tal tomem as decisões, as opiniões de quem trabalha são importantes, porque eles vivem aquilo mais precisamente, né? Exatamente. E seguindo aí também esses assuntos, né, sobre segurança, né? Agora na Fórmula 1, Daniel Ricciardo aprovou, né? Aprovou as luvas. As luvas que são mais resistentes, né, ao calor, né? A gente tem como referência aquele acidente do Grosjean e tudo mais, onde diversos aparatos de segurança da FIA funcionaram, porém ele saiu com a mão e com os pés queimados. Ou seja, uma certa falha ali na luva e na sapatilha que eles usam, né? Porém, eles aprovaram, cara. A gente falou que ia trazer novas informações sobre isso. Realmente o Daniel Ricciardo aprovou. O que eu gostei dessa notícia é que o Daniel Ricciardo falou que ele não é muito a melhor pessoa para fazer esses testes, porque ele não liga para o equipamento que ele está usando. Mas de qualquer forma, a Fórmula 1 informou que a luva ela é mais resistente em 1.5 segundos, 1.05, uma coisa assim. Que eles até explicaram, assim, parece até pouco, né? Mas de qualquer forma, na Fórmula 1, qualquer milésimo de segundo já faz uma diferença. Claro. O do Grosjean foi um acidente mais específico, que ele ficou ali preso no guarda-reio, então também ele demorou a sair por causa dessas coisas todas, mas é um avanço que a Fórmula 1 está fazendo e é o compromisso que ela tem de prezar pela segurança dos pilotos. Então, que bom que deu certo e que continue testando para ter novas luvas cada vez mais resistentes. Sim, espero que todos os pilotos, na real, se adaptem a essa luva, né? Porque, de certa forma, é única exclusivamente para a segurança dele. Exatamente. E agora a notícia, né, que pegou uma galera de surpresa ali, né? O Marco Andretti, eles pode estar comprando a Sauber. A Sauber que, para quem não sabe, é junto com a Alfa Romeo, é uma fusão com a Alfa Romeo, né? Mas é a escuderia Sauber. E aí, Bezão? Será que rola? Então, eu acho que a gente vai ter aí uma nova equipe na Fórmula 1. O Marco Andretti, os rumores estão ficando mais fortes. Ele foi lá visitar a fábrica
Acho que vai rolar, acho que é do interesse da Fórmula 1. Hoje é um grupo americano que está cuidando da Liberty Media, né, que cuida da Fórmula 1, que detém os direitos. Então, obviamente, eles têm interesse. A Haas ela é americana, mas a gente não sabe se ela vai continuar assim muito tempo na Fórmula 1, porque se ela não apresentar resultados, a gente sabe o que vai acontecer. Provavelmente, ou o investidor vai botar à venda, porque ele não vai ficar tendo anos de prejuízo, ou ela vai começar a declarar falência, enfim, vai ser vendida. Então, pode ser que a gente tenha, e acho que vai ter mesmo, os rumores estão bem fortes. E assim, eu sempre fico animado quando chega uma equipe nova. Eu acho que sempre que a gente tem a chance de renovar o grid, é bom pro esporte, bom para todo mundo. Eu também curto. Você falou um negócio engraçado, né? Sobre a Haas, né? Do investidor. E me fez lembrar no documentário no Drive to Survive aquela corda bamba que o Gutenstein fica, né, cara? Pô, recebendo o telefone, a Haas vai mal, aí o cara vai, liga pra ele, pergunta como tá indo o andamento. E eu fico imaginando, esses últimos 2 anos foram de péssimas conversas, né, pra ele. Eu acho que esse ano tá até mais tranquilo. Pelo menos eles pegaram e falaram, é o seguinte, a gente não vai investir no carro, não vamos investir em nada, porque o nosso negócio é o ano que vem. Pelo menos até o ano que vem o emprego dele tá garantido. Esse é o cara mais estável na Fórmula 1, irmão. O cara tá aí há uns 2, 3 anos nessa... Totalmente perdido ali. E daí, mas, pô, só resultado ruim. Bem, dias melhores virão pra Haas. Eu também gosto dessa história de ter uma escuderia ali americana, porque atinge um público que é muito interessante, que é os Estados Unidos. Os caras sabem fazer evento e os caras gostam de automobilismo. Então eu acho que é muito interessante ter essa entrada ali nos Estados Unidos, né? Se o Michael Andretti entrar com uma equipe, e a Haas continuar, serão 2 equipes americanas. Sim. Então, assim, eu tô feliz, tô ansioso, espero que o negócio se concretize e que a gente tenha mais uma boa equipe no grid. Exatamente. Bem, e falando um pouco de bastidores ali, uma notícia não tanto agradável, né? Flávio Briatore está de volta à Fórmula 1, né? Para quem não sabe, ele esteve envolvido naquele caso do Nelson Piquet, né? De ter forçado a batida ali, né? Para beneficiar o companheiro de equipe, que fez o Nelson Piquet acabar com a carreira dele na Fórmula 1, né, cara? Porém, que moleza, hein, cara? Pegou um pouco a gente de surpresa, assim, o Briatore, ele realmente, como você falou, ele foi envolvido num dos maiores escândalos da Fórmula 1, só para acrescentar, o escândalo foi entre o Briatore, Alonso e Nelson Piquet. O Alonso disputando o título, o Briatore combinou lá com o Nelson Piquet em troca de, acho que renovação do contrato, dele batendo um ponto da corrida de Singapura e faria o pit stop, o safety car entrar e beneficiaria, tanto é que aí o Alonso entrou no pit stop antes de todo mundo, enfim. E aí o Nelson Piquet, ele denunciou esse caso, o Briatore foi punido, outras pessoas também foram punidas. Sim. O Nelsinho não foi punido porque ele fez uma delação premiada. Ali, na época do julgamento, a gente já teve uma pena muito branda pro que foi o caso. Assim, foi uma coisa que manchou muito a imagem da Fórmula 1. Provavelmente muita gente que não assiste lembra desse caso porque saiu da esfera da Fórmula 1. Sim, né? Foi muito noticiado isso. E desde então o Briatore meio que ficou de lado, ele não foi mais falado. Claro que ele é lembrado por todas as coisas que ele fez no esporte, né? Ele foi uma pessoa importante, mas ele foi meio deixado de lado até que essa semana aí o Michael Masi botou que ia vir novas notícias muito legais e tal. O Michael Masi é um dos diretores mais importantes da Fórmula 1 hoje. Isso é legal. E aí o Briatore, do jeito que ele é, espalhafatoso, meteu um vídeo lá, falou que está de volta à Fórmula 1 em 2022. Pelo que eu pude entender e pude apurar, ele vai cuidar da parte externa da Fórmula 1, né, de eventos, de experiências, etc. E aí, vamos ver como é que vai dar, como é que vai ser isso aí, qual vai ser o envolvimento do Briatore. Eu confesso que eu fiquei um pouco chateado como um fã do esporte. Eu acho que um cara que, por mais que ele tenha uma importância de ele fazer uma coisa do que ele fez, e mesmo que já tenha acontecido outros que a gente não saiba, mas esse a gente soube e teve punição, né? Ele voltar para a Fórmula 1 e numa posição que aparentemente é boa, é chato.
É sempre chato você ver uma pessoa que tem uma conduta antidesportiva voltar a figurar entre aquilo que é o ápice, o topo de qualquer esporte, digo de qualquer esporte. É tipo você descobrir que um goleiro de um grande clube de futebol tá envolvido com aposta, entendeu? Ou seja, ele influencia ali no resultado, que foi o que ele fez, né? Eles estavam querendo beneficiar o Alonso na briga pelo título e o cara volta pela porta da frente. Tipo, realmente bola fora total da FIA, né? Espero que esse tipo de coisa não volte a acontecer, né? Pelo menos que ele sirva de exemplo como pela punição que ele teve, para que ninguém mais faça isso na Fórmula 1. Bem, agora uma notícia, né, da FIA Girls on Track, né? Temos 2 brasileiras, né, na final das corridas, cara. E eu achei muito interessante, porque a gente não tem absolutamente notícia de quase nada sobre relacionado ao automobilismo feminino aqui no Brasil, né, cara? Achei muito interessante essa notícia, cara. Eu também gostei muito, fiquei muito feliz de ler essa notícia. E o FIA Girls on Track é um programa exclusivamente para mulheres, meninas, que querem fazer carreira no automobilismo. Nós temos 2 brasileiras no programa, na seletiva final, é a Antonella Bassani e a Júlia Ayobi. A Antonella, ela participou no ano passado, ela não se classificou na seletiva final, quer dizer, ela foi para a final, mas não se classificou na posição. E ela voltou esse ano, então muito boa sorte para as duas. Os prêmios principais, o primeiro lugar, né, que ficar na seletiva vai ter a possibilidade de disputar a Fórmula 4, que é uma das categorias mais de entrada da Fórmula 1, e o segundo lugar vai poder disputar o Mundial de Kart pela Academia de Pilotos da Ferrari. Então, muito legal, parabéns à FIA por estar fazendo essa iniciativa, muito legal. E muito boa sorte para as 2 brasileiras, que façam uma boa prova, que consigam alcançar seus objetivos e que coloquem o nome do Brasil aí mais uma vez no topo. Exatamente, né? Boa sorte para elas aí, né? Vocês já são, de certa forma, uma referência no automobilismo feminino, só que já está chegando onde estão, mas espero que alcem voos ainda maiores. Com certeza. Bem, e nessa semana, mais a notícia aí, mais uma vez, o nosso grande... Ele traz o entretenimento de fora pra dentro da Fórmula 1, né, cara? Nico Rosberg, sempre com declarações polêmicas. Pô, esse aí, cara, ele cumpriu o objetivo dele. Ele queria ser campeão mundial, foi e meteu o pé. Agora ele só quer fazer umas quizumba lá no ambiente externo da Fórmula 1, tá nem aí, fala um monte de besteira, o Hamilton já ficou irritado. Enfim, ele tá sempre que ele pode, ele alfineta o Hamilton. Essa semana não foi diferente, ele comparou o Hamilton com o Schumacher, que realmente é a comparação que está no momento, porque Hamilton já passou o Schumacher em alguns bons números, né? E alcançou um feito de Schumacher absurdo e tal. Só que ele estava comparando, ele teve o privilégio de correr com os dois, né? Os 2 heptacampeões mundiais, então muito legal que ele tenha esse companheiro de equipe, né? Companheiro de equipe. E ele mesmo falou que se sente muito feliz por ter vencido o Hamilton. Eu também me sentiria, eu também confesso. Mas ele comparou lá o Schumacher com o Hamilton, falou que o Hamilton ele é mais desleal que o Schumacher. A história deles eu até fico um pouco triste, porque a história deles é que eles foram amigos deles, são amigos desde o início do kart, né? Tem até uma imagem dele quando eles conquistaram o primeiro pódio, acho que o Hamilton conquista a primeira vitória, o Rosberg o primeiro pódio, os 2 se abraçam, comemoram bastante. E aí, na época da Mercedes, a relação deles começou a se desgastar, a um ponto deles não serem mais amigos. Eu entendo que a competição faça isso, né? Tira um pouco da amizade, obviamente. Mas é triste que eles percam essa amizade. Mas o Rosberg tá aí, sempre dando umas cutucadas. E é isso, ele falou que o Hamilton é desleal. Então, se ele que correu com os 2 está dizendo, quem sou eu para desmentir? Torcendo para quando o Hamilton parar de correr, eles deixem essa porra de lado e fiquem ali, né? Trocando figurinha ali de Fórmula 1, né? Não, isso é muito mais agradável do que os 2 se engalfinhando. Até porque é uma competição injusta, né, cara? O Rosberg ganhou um ano, mas o Hamilton é heptacampeão, então tipo, o Hamilton olhando para baixo e vendo ele falar com um cara que só tá falando no ouvido dele. Tá, tudo bem, você me ganhou 1, eu te ganhei 2. Exatamente. Fui campeão mais outras 5. Então, passar bem, Rosberg. Eu concordo. Então, e passando agora pela nossa sessão gossip do nosso quadro, né? O Daniel Ricciardo venceu uma aposta com o Zac Brown e vai poder correr com o carro do Dale Earnhardt.
Não sei quem é esse cara. É um grande piloto da NASCAR e um grande ídolo do Ricardo e que inspirou o Ricardo a usar o número 3 no carro. Tá aí. Pesão, um poço de cultura diferente de mim. O circuito da Arábia Saudita está em pleno vapor para receber a corrida de Fórmula 1. Mostrou lá a pista recapeada e tal. Recapeada não, né? Sendo construída, porque o circuito está sendo construído do zero. Mas é um circuito aí que está dando as polêmicas por fora, o pessoal está acusando que os caras estão usando a Fórmula 1 para fazer uma cortina de fumaça para os problemas que estão tendo no país, problemas relacionados a direitos humanos, etc. Outro dia também saiu uma notícia que o circuito botou umas regras para as vestimentas das pessoas. Então assim, esse GP vai dar o que falar, cara. Vai vir polêmica, vai vir problema. Esses comentários aí também não são à toa, né? Dá pra ver uns movimentos bem interessantes no esporte, né? Da Arábia Saudita em relação a isso. Mas isso é um assunto para outro dia, né? Bem, e a última notícia que a gente tem no nossas notícias gerais, né? É que hoje, no dia 20 de outubro, data que está sendo gravado esse vídeo, faz aniversário de 30 anos do título do Ayrton Senna. Tricampeonato dele, cara. Bastante tempo. Eu nem era nascido. Nem eu. Não era. Não era, mas então assim, é uma boa lembrança. Sim. E quem teve o privilégio de assistir o Senna tá relembrando aí 30 anos. Exatamente, né? Faz falta. E agora, chegando finalmente ao GP dos Estados Unidos, né? A gente falou que tava tudo meio morno, mas a gente passou bastante fofoca aí nessas semanas. Mas vamos pro GP, né? Vamos pro que a gente espera, pro que está sendo falado entre as equipes. E a primeira coisa é que o Verstappen tá preocupado, né, cara? Ele tá preocupado com esse ritmo da Mercedes no GP, que a Mercedes tem um ritmo bem forte no GP de Austin. O Verstappen ele já tinha dado umas declarações, mas a verdade é que a Mercedes ela fez uma atualização no motor dela e isso deu uns 15, 20 cavalos a mais para ela nas corridas, né? No motor, e isso está fazendo uma grande diferença, né? Estava até vendo umas comparações de velocidade máxima atingida pelo Verstappen, Bottas e Hamilton, e a diferença está assim, por exemplo, não é certo o número não, tá? Mas o Verstappen está atingindo em torno de 290, 295 km por hora, enquanto o Bottas e o Hamilton estão atingindo 310. Bastante coisa. Então, é uma diferença muito grande. E isso, obviamente, está preocupando a RBR e o Verstappen, que está diretamente envolvido na briga do título. Né? Os caras estão ponta a ponta ali. Isso foi uma desvantagem bem grande, na real, né? Pode ser bem perigoso para a Red Bull. Vai ter que se desdobrar em estratégia para conseguir um bom resultado. Acho que o único ponto bom para quem está do lado da Red Bull, torcendo por Verstappen, é que o Helmut Marko disse que o Adrian Newey voltou a trabalhar. Ele tinha se acidentado e estava um pouco afastado. Voltou a trabalhar essa semana, já reparou um monte de erro que os caras cometeram no acerto do carro e que o Verstappen ia trabalhar diretamente com o Adrian Newey. O Adrian Newey, só para quem não está familiarizado, ele é o projetista principal da Red Bull. Ele é o grande nome e o grande responsável por todo o sucesso do carro da Red Bull. Bem, e dando seguimento aí, só para dar uma corroborada com esse argumento da Ferrari, da Mercedes está muito forte nesse GP, ela conseguiu todas as poles da era híbrida nos Estados Unidos, ou seja, ela já é dominante ali, já é uma pista que os pilotos dela se sentem confortáveis em correr, que o carro se adequa muito bem com essa vantagem e tudo mais. Vai ser um final de semana desafiador para a Red Bull. Isso aí realmente só mostra a superioridade da Mercedes e a única coisa que a Mercedes não tem ainda é o recorde de uma escuderia mais vitoriosa nos Estados Unidos, que pertence à nossa gloriosa Ferrari. Tem que entender que essa terra tem dono. Bem, e o GP dos Estados Unidos, né? Austin não é a única casa, a primeira casa da história, muito pelo contrário, já foi em 7 lugares diferentes. Vou passar a lista aqui para vocês, vou olhando aqui na minha colinha, porque eu não sei tudo de cabeça, mas vocês vão ficar por dentro, pelo menos, de todos os GPs que já aconteceram. O primeiro foi em Sebring, em 1959, seguido de Riverside, 1960, Watkins Glen, de 1961 a 1980, Dallas em 1984, Phoenix de 1989 a 1991, Indianápolis, que talvez seja um dos mais conhecidos,
de 2000 a 2007 e Austin de 2012 até o presente momento. E lembrando que vai ter mais um. Exatamente. A gente ia chegar nesse assunto, mas já vou adiantando logo, porque eu estou extremamente empolgado para isso. Teremos Miami ano que vem, corrida de rua nos Estados Unidos. Cara, muito foda. Eu tô muito empolgado com esse de Miami. Tô com vontade de ir lá assistir, mas acho que se o dólar continuar nesse preço aí eu não vou. Mas acho que, vai ser bem legal. Pô, vai ser muito top, cara. 2 circuitos ali nos Estados Unidos. Deve ser um... Espero que faça uma boa pista. Fazer umas comprinhas ali. Maravilha. Tomara que seja uma boa pista, né? Porque circuito de rua não é fácil de fazer não, cara. Um detalhe também sobre a pista de Indianápolis é que ela já fez parte, né? De 500 milhas de Indianápolis, a Fórmula 1 já fez parte. Só que os pilotos de Fórmula 1 não corriam. Ela fazia parte do circuito da Fórmula 1. Eu acho que era uma forma de dar uma importância também para corridas. 500 milhas de Indianápolis hoje são muito importantes. O próprio Alonso, na época que ele estava na Honda, ele saiu de umas etapas da Fórmula 1 para disputar as 500 milhas de Indianápolis, porque ele queria ter a Tríplice Coroa, que é 24 horas de Le Mans, 500 milhas de Indianápolis e o GP de Mônaco. E ele foi lá, então, enfim. E antes de ter o primeiro GP oficial da Fórmula 1, que foi em 1959, as 500 milhas de Indianápolis fizeram parte, só que por ser uma prova que ia fora, ela era fora do circuito da Fórmula 1, não ia muito com as características do carro, poucos pilotos da Fórmula 1 participaram, tanto que a maioria dos vencedores são americanos, pelo obviedade da prova ser uma prova americana. O cara mais famoso assim, que eu li que participou foi o Alberto Ascari, em 1952. A pista também está passando por algumas reformas ali, a pista de Austin, né, no caso, está passando por algumas reformas para reparar algumas ondulações. Então, essa é a notícia que a gente tem da pista, a gente fecha aqui o GP e mais uma noticiazinha aqui sobre a Haas, que vai tentar repetir o Q2, né, da última corrida. Será que é possível? Olha, eu sempre acho que se o Mick Schumacher conseguiu, ou enfim, o piloto conseguiu numa corrida, ele pode ter conseguido na outra. Vídeo de George Russell que já meteu o Q3 aí várias vezes esse ano. Então, pode ser que a Haas tenha acertado algum ponto ali, não sei. Mas isso deu uma animada lá no pessoal da Haas. Acho que dá um gás, né? Depois de tanto tempo aí tendo um período muito complicado, você conseguiu um Q2. Então, tomara que consiga. Torcendo aí pro Mick também. E agora um apanhado geral sobre o GP em si, né? O maior vencedor do GP é o Lewis Hamilton, com 6 vitórias. E Charles Leclerc detém hoje a melhor volta do circuito, tá? Com 1 minuto, 36 segundos e 169 milésimos. E o atual vencedor desse GP é o Valtteri Bottas, o segundo piloto da Mercedes, companheiro de Lewis Hamilton. Exato. Fala galera, Bezão na área. É o seguinte, a gente teve um probleminha ontem na gravação. O final do vídeo não foi gravado, então estou trazendo aqui para vocês as informações que faltaram, que foi justamente as informações dos treinos, da corrida e de onde vocês podem assistir. Então vamos lá, sexta-feira, primeiro treino livre, 1h30 da tarde e o segundo às 5 horas da tarde. No sábado, o terceiro treino livre às 3 da tarde e a classificação 6 horas da tarde. No domingo, a corrida ocorre às 4 horas da tarde. Então, o horário é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Eu acho melhor, né? De tarde a gente pode assistir, ninguém precisa acordar cedo, na sexta-feira dá para a gente acompanhar. Então, esses são os horários. A gente pode assistir a Fórmula 1 na Band, né? Os treinos passam no Band Esportes e a corrida passa na Band, em sinal aberto. Tá? Tem a Fórmula 1 TV também, não se esqueçam. É um stream da Fórmula 1 muito legal, que tem câmera nos carros, você pode botar a câmera em cada piloto, tá bom? A gente pede desculpa para vocês aí pelo pequeno probleminha, tá? Mas é isso. Valeu, galera. Um abraço.